Hoje é dia de resenha e nós vamos conversar sobre este livro aqui, o livro Mestre da Vida, do autor Augusto Cury. Todo mundo em clima de Natal, todo mundo comemorando o nascimento de Cristo, e eu vim falar pra você sobre o quê? Sobre a morte de Jesus. Não vou falar sobre o Natal, gente. Vamos falar sobre os momentos finais da vida de Cristo, sobre algumas etapas ali do julgamento pelo qual ele passou, que é o tema desse livro. Este livro é a continuação do livro O Mestre da Sensibilidade. No livro Mestre da Sensibilidade, Augusto Cury, ele relata sobre as reações de Jesus, sobre o que ele viveu, até o momento ali em que ele é apreendido no Getsemane. E ele faz essa análise psicológica que sempre muito rica, muito proveitosa a leitura do livro Mestre da Sensibilidade. Se você ainda não viu, tem uma resenha aqui no meu IGTV, né, e no meu canal também. Volta aí atrás alguns vídeos para você ver essa resenha, tá bom? Mas hoje o foco é esse livro. Esse livro, ele faz também uma análise da psicologia de Cristo, das ações de Cristo, do momento em que ele começa a passar pelo julgamento. Então, ele vai falar sobre os quatro locais que Jesus passou em seu julgamento. Quais são esses 4 locais? O primeiro local é a casa de Anás. Anás, ele era um ex-sumo sacerdote, tá? Então, eles levaram Jesus ali para a casa de Anás, primeiramente, para poder tentar encontrar ali em Jesus algum motivo para ser condenado. E eles não encontraram ali algum motivo para Jesus ser condenado. Infelizmente, ali na casa de Anás, Jesus já passa por alguns momentos de tortura física e psicológica. Foram momentos muito difíceis para Jesus. E Augusto Cury vem relatando como que Jesus reagia nesses momentos difíceis ali na casa de Anás. Após sair da casa de Anás, Jesus é encaminhado para a casa de Caifás. Caifás, ele era o sumo sacerdote na época, e ali na casa de Caifás, ele é julgado pelo Sinédrio, além de ser torturado também. Depois de passar pela casa de Caifás, ele vai para a casa de Pilatos. Aí, lá na casa de Pilatos, ele passa por um julgamento romano, né? E ali ele é julgado e acusado de 3 crimes. Quais são esses crimes? Agitar a nação, impedir o pagamento de tributos e fazer-se rei. Então, os judeus levaram Jesus para Pilatos, acusando ele dessas 3 infrações. Ou seja, eles passaram ali um tempo conversando entre os judeus primeiro, na casa de Anás, depois na casa de Caifás, encontraram essas possíveis acusações contra Jesus para poder levar Jesus para Pilatos, para que Pilatos pudesse condenar Jesus. E depois de sair da casa de Pilatos, interessante sobre Pilatos é que Pilatos não queria condenar Jesus. Porém, era proveitoso para Pilatos condenar Jesus politicamente, para ele ganhar ali alguns pontinhos com Herodes e conseguir ali alguma influência, resolver alguma coisa que estava ali mal resolvida entre eles, tá? Aí, então, o que Pilatos fez? Pilatos encaminha Jesus até Herodes. Tá bom? É uma coisa muito importante sobre não apenas esse livro do Augusto Cury, o Mestre da Vida, como também sobre o livro do Mestre da Sensibilidade e os outros livros. Augusto Cury, ele traz um relato com uma carga histórica, com dados minuciosos, muito relevantes, falando do contexto ali da sociedade da época. Isso enriquece muito a leitura e traz muita validação para a análise psicológica que ele faz. Outra coisa que é muito interessante é que Augusto Cury, ele analisa não só as palavras de Jesus, ele analisa os gestos, as pequenas ações, até mesmo o olhar voltado para algum dos discípulos ou para alguém que está ali em volta de Jesus. Isso também traz uma riqueza muito grande de detalhes e envolve muito a gente na leitura. E o que é muito incrível é que ele escreve de uma forma que as palavras dele sempre são válidas para alguma coisa que você está vivendo. Assim, foi uma leitura incrível esse livro, Mestre da Vida, tá? E ele vem trazendo durante livros várias características e padrões comportamentais de Jesus que são atípicos de pessoas que estão passando por momentos de tensão, que foi o que Jesus viveu durante esses 4 momentos de julgamento, momentos de pressão, de tensão intensa. E eu vou citar aqui para vocês quais são essas principais características, as que eu consegui ressaltar como importantes, porque são muitas, muitas mesmo, mas essas são as que eu encontrei como mais recorrentes. Jesus, ele não criou inimigos, apesar de estar sendo acusado e levado à morte. Apesar de ter tido o dedo apontado na cara dele várias vezes e muita gente interrogando, pressionando e acusando de vários lados, ele não criou inimigos. Ele amou a todos, orou por todos, intercedeu por todos e buscou salvar a todos até o final. Isso é muito lindo e uma coisa muito atípica, porque a gente, quando confrontado e apertado, tem uma tendência natural a reagir a pessoa e ir para a luta também. Jesus não fez isso e ele não criou inimigos. Jesus, ele preocupou-se com a saúde e bem-estar dos outros quando ele estava precisando ser cuidado. Ele não impunha as suas ideias, apesar da situação crítica pela qual ele passava. Ele expunha as ideias que ele tinha naquele momento de pressão e deixava com que as pessoas tivessem seus próprios pensamentos a respeito daquilo que ele estava falando.
Ele incentivava a arte de pensar e questionar, ele não respondia às pessoas que estavam ali fazendo aqueles interrogatórios com ele com respostas prontas. Muitas vezes ele devolvia as perguntas e com o objetivo de fazer com que as pessoas pensassem sobre as suas próprias sentenças. Isso é muito legal. Ele eliminou de si as raízes do medo. Ele não demonstrava ter medo da situação pela qual ele estava vivendo. Ele tinha um plano, ele tinha uma missão e ele sabia que ele tinha que passar por aquele momento difícil para cumprir seu plano e missão. E ele passou por aquele momento. Isso é muito legal. Ele venceu o seu medo e só foi. Ele dava oportunidade às pessoas de reavaliar os alicerces das suas vidas. Mesmo que as pessoas estivessem em erro, mesmo que as pessoas estivessem o traindo, como os discípulos fizeram, virando as costas, fugindo dele, ainda assim ele buscava essas pessoas para tentar salvá-las e para tentar ajudá-las a se recuperar das suas próprias ações, tá? E a frase que eu acho fantástica no livro: ele estava preso, porém era o homem mais livre de toda aquela situação, porque na mente dele ele estava cumprindo aquilo que era a missão dele, aquilo para o qual ele havia vindo. Então, assim, essas são as características que mais me saltaram aos olhos e que eu percebi mais recorrentes. Jesus era uma pessoa maravilhosa. Augusto Cury, ele conclui que é impossível qualquer ser humano ter tantas reações boas num cenário tão ruim. Ele foi até a última consequência, que é a morte, para cumprir o seu plano audacioso. E Cury ressalta o plano audacioso de Jesus como sendo o seguinte: introduzir o ser humano na eternidade, trazê-lo de volta para o autor da vida e dar-lhe o seu espírito. Ou seja, o objetivo maior de Jesus era que nós pudéssemos ter a vida eterna nele, que ele vai voltar, vai restaurar o seu reino aqui na terra, e nós moraremos eternamente com ele nas mansões celestiais e posteriormente no reino restaurado. E o que eu acho mais importante, mais importante é depois. Além de nos dar essa vida eterna, ele queria nos devolver para Deus, porque quando o ser humano caiu em pecado, Satanás, ele conseguiu uma brecha para poder ser o Senhor da nossa vida, só que Jesus veio morrer por nós para que a gente tivesse a possibilidade de escolher a ele como o Senhor da nossa vida, a Deus, a Jesus. Então, Jesus morreu por isso, para que a gente tivesse essa possibilidade de escolhê-lo como o Senhor das nossas vidas. E o que eu acho mais lindo de tudo, nem a eternidade em si eu acho mais lindo, mas esse finalzinho, dar-lhe ao ser humano o seu espírito. Deus nos criou e sonha dar a nós o seu próprio espírito, para que nós possamos viver a vida em abundância que ele sonhou pra gente. Então ele quer nos ensinar a viver aqui, sonhando com o céu e tendo a convicção de que nós podemos todos os dias escolher a Deus, a Jesus, ao Espírito Santo como senhores de nossa vida. Eu sei que o vídeo vai ficar grande, mas eu quero ler para vocês o trechinho final do livro, uma parte dele que fala sobre como foi a cena ali do momento final, depois que Jesus teve a sentença finalizada por Herodes, e como que foi para o povo receber Jesus naquela condição que ele estava já todo destruído, né? Fisicamente, haviam torturado Jesus física e psicologicamente, ele recebeu a chicotada, ele estava desfigurado. E como foi para quem estava ali vivenciando essa cena? Eu achei muito real essa descrição que Augusto Cury coloca aqui no livro. Agora, ele foi julgado e está mutilado. Em menos de 12 horas, seus inimigos destruíram seu corpo. O filho do homem não tinha mais força para caminhar. Fizeram com ele o que não faziam nem com nenhum condenado ao suplício da cruz. O mais amável e poderoso dos homens sangrava abundantemente. Tinha a face mutilada, os olhos inchados, os músculos do abdômen ferido, não conseguia andar direito. A pele das costas estava aberta pelos açoites e seu corpo desidratado. Jesus ainda se encontra diante de Pilatos e o vê lavar as mãos. Assiste o governador fazendo a vontade dos judeus e entregando-o para ser crucificado. O mestre da vida está profundamente ferido e sem energia para carregar a cruz. Lá fora, uma multidão de homens e mulheres anseia por notícias, desejam saber o veredito romano. De repente, um homem quase irreconhecível carregando com enorme dificuldade uma trave de madeira aparece. A multidão fica chocada. O mais manso dos homens estava profundamente ferido. O homem que fizera milagres estarrecedores estava desfigurado. O único homem que afirmou ser a fonte da vida eterna estava morrendo. O poeta do amor sangrava. A cena era impressionante. A angústia tomou conta de milhares de homens e mulheres. Um cordão humano foi feito para abrir caminho. Fique imaginando o que se passa na mente daquelas pessoas sofridas que foram cativadas por ele e ganharam um novo sentido da vida. Fico pensando em como o sonho dessas pessoas se converteu em um grande pesadelo. Perturbada, talvez cada uma delas se perguntasse: será que tudo que ele falou era real? Será que a vida eterna sobre a qual ele tanto discursou não existe?
Será que nunca mais encontraremos nossos seres queridos que fecharam os olhos para a existência? Se ele é o Filho de Deus, onde está o seu poder? O povo ficou estarrecido. Ao contemplarem o mestre do amor cambaleante e sem energia para carregar a cruz, não suportaram. Todos começaram a chorar. Lucas descreve o desespero incontido daquelas pessoas em Lucas, capítulo 23, versículo 27. A esperança dos que vieram de tão longe para vê-lo se evaporou como uma gota d'água no calor do meio-dia. O sangue escorria pela cabeça de Jesus e as lágrimas rolavam pelos rostos dos que o amavam. O sangue e as lágrimas se misturavam num dos mais emocionantes cenários da história. Aparentemente, ele era o mais fracassado de todos os homens, mas apesar de desfigurado, conseguia ainda causar grande impacto nas pessoas. Os homens do Sinédrio e da política romana não imaginavam que ele fosse tão querido. Estava tão abatido que não tinha forças para carregar aquilo que mais desejava, a cruz. Caía frequentemente e por isso precisou ser ajudado. Todo o seu corpo doía, seus músculos traumatizados mal se moviam. Não havia, portanto, condições físicas e psíquicas para que se preocupasse com mais ninguém a não ser consigo mesmo. Entretanto, ao observar as lágrimas dos que o amavam, não suportou. Parou subitamente. Ergueu os olhos. Conseguiu reunir forças para dizer palavras sublimes que aliviassem a inconsolável multidão. As palavras que ele proferiu, bem como todos os mistérios envolvidos na sua travessia para o Gólgota, na sua crucificação, até a última batida do seu coração, serão analisados no próximo livro dessa coleção. Eu fiquei até com raiva dessa hora, porque depois de uma descrição tão bonita, o próximo livro da coleção, O Mestre do Amor, que eu estou lendo agora, e em breve venho com uma resenha nova para vocês. Mas é uma descrição impactante. Eu me emociono, me arrepio toda lendo. Jesus foi até a última consequência por nós. Augusto Cury continua falando mais um pouco aqui, e ele finaliza falando sobre por que sofrer tanto. E ele fala que Jesus sofreu tanto para que a gente tivesse a oportunidade de hoje. Oportunidade de quê? Últimas palavras, tá, gente? Que eu sei que o vídeo ficou grande. Oportunidade de: erga os seus olhos e contemple o horizonte. Enxergue o que ninguém consegue ver. Há um oásis no fim do seu longo e escaldante deserto. Saiba que as flores mais lindas sucedem os invernos mais rigorosos. Tenha convicção de que nos momentos mais difíceis da sua vida você pode escrever os mais belos capítulos de sua história. Nunca desista de você. Dê sempre uma chance a si mesmo. Nunca desista dos outros. Ajude-os a corrigir as rotas de suas vidas. Jesus morreu para que você tivesse a oportunidade de todos os dias começar de novo, corrigir as rotas de sua vida, para que possa escolher Ele como Senhor da sua vida. E escolhendo Ele como Senhor da sua vida, Ele possa restaurar em você a vida que Deus queria dar para você. É sobre isso que esse livro fala. E é por isso que é tão importante comemorar o Natal, não o Natal em si, mas o fato do nascimento do Filho de Deus. Porque ele nasceu lá em Belém, para que você pudesse renascer aqui hoje, amanhã e depois, até estar com ele um dia na eternidade. Feliz Natal, gente. Que Deus abençoe muito vocês.